Olá, viva, estão todos bem? Eu sou a Rosabela Afonso e hoje venho falar com vocês a propósito do dia de hoje. Sabem que hoje é o Dia Internacional do Livro Infantil? Pois é, hoje é o dia do livro que vos é dedicado e eu sou autora de livros infantis e juvenis. Gosto muito de escrever para os mais jovens. Escrevi, por exemplo, esta coleção. Sabem que esta coleção é uma coleção dedicada às mulheres fantásticas, às mulheres que têm sido esquecidas, mas que têm feito muito, concretamente pela implantação da República. Vocês sabem o que é República, sabem que antes da República havia um outro sistema político que era a monarquia. Na monarquia havia reis, agora há presidentes da República, primeiro-ministro. Hoje há um sistema político mais democrático. Mas disso pode-se falar outro dia. Hoje vamos falar dos livros infantis e concretamente desta coleção. Esta coleção tem 6 livros, cada um deles dedicado a uma mulher fantástica, a uma heroína real. Heroína de carne e osso, não é de fantasia, que os heróis de fantasia fazem muitos disparates. E se a gente vai imitar, pode-se estatelar o chão, pode cair, pode acontecer qualquer coisa de errado. Se nós imitarmos os heróis de carne e osso, neste caso estas heroínas fantásticas, reais, que existiram mesmo, é muito bom para a humanidade. E como outra grande mulher dizia, vamos cuidando do futuro. Hoje, portanto, vou falar-vos da primeira destas mulheres. A primeira é a Carolina Beatriz Ângelo. E a Carolina Beatriz Ângelo nasceu na Guarda e foi sempre uma menina muito responsável. Nasceu numa família que vivia bem, foi à escola, o que não acontecia a todas as meninas naquele tempo. Sabem que houve um tempo em que poucos iam à escola, só alguns privilegiados, e desses privilegiados iam os rapazes, as meninas não iam. Mas as meninas de famílias que viviam melhor iam à escola. Ou tinham preceptores em casa, que era mais comum. A Carolina Beatriz Ângelo era de uma família que vivia bem e, portanto, a Carolina aprendeu a ler e a escrever. E como era uma menina responsável, sabia observar o mundo e ver o que estava certo e o que estava errado. E quando via coisas que estavam erradas, ela ficava muito perturbada porque gostava que o mundo fosse mais justo, mais igual, para que todos fôssemos felizes e não apenas alguns. E então, quando alguma coisa estava errada e ela ficava incomodada com isso, ouvia como que um sininho, era a voz da consciência dela, e esse sininho, quando tocava, perturbava e ela ficava imbuída de um espírito de ajudar quem precisava. E como era corajosa, ela tentava ajudar a desfazer o que estava mal, ou que ela achava que estava mal, apesar de ser tido como certo pelos outros. E a Carolina é a heroína de quem vos vou falar. Esta Carolina, esta menina, nasceu na Guarda. E, sendo uma menina responsável, uma menina preocupada com tudo e com todos, ela, e sendo corajosa também, reparem a palavra coragem, diz-nos que a Carolina era preocupada, mas também corajosa. Ela nasceu a 16 de abril de 1878. Vejam, já no final do século XIX. Nasceu na Guarda, como eu vos disse, estudou na Guarda, mas como era inteligente e empenhada e queria fazer muito pelos outros, veio estudar medicina para Lisboa. Tirou o curso de medicina, depois de tirar o curso, foi médica no Hospital de São José. Sabem que foi ela a primeira médica, a primeira a operar no Hospital de São José? Ela foi a primeira a operar no Hospital de São José e foi a primeira a fazer outras coisas importantes,
porque quando se quer muito, quando se tem responsabilidade, inteligência, coragem e vontade de ajudar, nós conseguimos tudo o que queremos. É assim como ter uma varinha mágica. A gente quer e consegue. Tem a querer com muita vontade, não é ficar à espera que as coisas aconteçam, certo? Sabem que a Carolina também foi a primeira mulher a votar em Portugal. Foi a primeira mulher a votar em Portugal, porque até aí só os homens votavam. Acham justo? Num mundo com homens e mulheres, só os homens podiam votar. Não está certo, foi não? E ela achou que não estava certo. E como sabia ler e escrever, que a lei exigia que para se votar tínhamos que saber ler e escrever. Ela sabia ler e escrever. Tinha que ser o sustento do lar. Ela era médica, ganhava o seu ordenado. Tinha que ser pai de família, dizia a lei. E ela era mãe de uma menina e viúva. Portanto, era ela que ganhava o sustento. Ela tinha uma filha, ela era médica, sabia, portanto, ler e escrever. Era maior de idade, tinha tudo o que a lei dizia, podia votar. Sabem que não a deixaram votar, porque ela não tinha. E então ela, determinada, fez uma carta para o então presidente a dizer que cumpria tudo o que estava na lei, tinha que votar como toda a gente que a lei dizia que poderia votar. E que na altura só os homens podiam votar. E o presidente negou-lhe essa vontade. Disse que não podia ser. Acham que ela se ficou? Não ficou. A Carolina era mesmo uma mulher com coragem e vontade de enfrentar o que estava errado, que era a principal característica dela. Era não aceitar como certo o que estava errado, só porque lhe diziam que era assim. E então fez outra carta, uma segunda carta, para o presidente do Tribunal Constitucional. E o presidente deu-lhe razão. Segundo a lei, ela poderia votar. E foi a primeira mulher a votar em Portugal. A nossa Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira mulher a votar em Portugal. Claro que a seguir mudaram a lei e durante uns anos mais nenhuma mulher votou. Mas ela conseguiu aquilo que era justo naquela altura. E a nossa Carolina fez coisas fantásticas. Além de trabalhar como médica, de cuidar da sua filha, porque entretanto tinha ficado viúva, de fazer toda a sua vida como tinha o dever de fazer, sabe o que ela fazia quando saía do hospital? Ia para associações que criou com outras amigas para cuidar dos mais desfavorecidos. Ensiná-los a ler, a escrever, ensinar as mães mais ignorantes a cuidarem da família, concretamente dos seus bebés, dos seus filhos. Sabem que naquela altura não havia Serviço Nacional de Saúde e os pobres não tinham como ir ao médico. E as mães não sabiam ler nem escrever, não se podiam aconselhar porque não sabiam com quem e morria muita criança, bebés, nos primeiros anos de vida. Os portugueses nessa altura eram muito baixinhos, atarracados, porque comiam mal, porque não sabiam comer bem. Não era só por não terem dinheiro para comer bem, é porque não sabiam comer bem. Não sabiam quais eram as coisas que tinham mais proteínas, mais vitaminas. Isso que é importante para a nossa saúde. Então a Carolina, como médica, com uma outra amiga que vos falarei mais tarde e outras que se iam juntando a elas cuidavam dos que sabiam menos, ajudavam-nos a ser um bocadinho menos ignorantes. Sabem que a ignorância é um grande inimigo. O maior inimigo que a gente pode ter é a ignorância. Vamos todos estudar muito para sabermos mais, para nós próprios, para ajudar os outros e cada vez sermos melhores para com os outros. Temos que nos preocupar connosco, como comer bem, com a nossa saúde. Temos que saber cuidar de nós e dos outros. Espero que tenham gostado de conhecer a Carolina Beatriz Ângelo,
Para a próxima falo-vos de outras mulheres, heroínas reais de carne e osso, fantásticas. Adeus, um beijinho e leiam um livro. Hoje é o dia do livro infantil.